Vamos abrir a palavra de Deus? Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Aleluia. Amém? Amém? Nós vamos iniciar a leitura no versículo 13, no capítulo 7 de São Mateus, no versículo 13. Entrai pela porta estreita, por larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho. Acautelai-vos junto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome nós realizamos muitos milagres? Então lhes declarei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticai o mal. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha sido alicerçada na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém? Obrigado, Jesus. Usa-me como instrumento, perdoa meus pecados, meus erros, e que o Senhor seja glorificado nesse santo dia maravilhoso. Pai, Deus seja louvado. Obrigado. Pode se assentar. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra eu vou iniciar ela da seguinte forma. É um negócio bem interessante. Essa palavra começa com Moisés. Ô louco, com Moisés. Moisés subiu no monte e recebeu de Deus as placas. Ele recebeu as leis. Então ali ele recebeu as placas juntamente com as leis, no monte. E eram as placas e as leis físicas. Então tudo aquilo era para quê? Para que as pessoas se preparassem para a vinda do Messias. A lei, ela preparou o homem para a vinda do Messias. Então ela foi dada para Moisés com esse intuito. Vai lá, Moisés, recebeu no monte. Aqui é a mesma coisa. Jesus estava no monte, só que ele era a palavra. Pensa bem, lá Deus deu para Moisés a palavra. Aqui estava a palavra, diferente de lá. Por quê? Porque aqui existia a graça, a salvação, a vida eterna. Tudo aquilo que nós precisamos, que lá não conseguiria fazer. Então lá apontou para esse monte, para esse momento. Então quando Moisés recebeu a placa, recebeu as leis, ele apontou para isso. As leis vieram até aqui e
se findaram, não é que ela acabou, elas se findaram em Jesus. Então Jesus, ele pegou a lei e mostrou para a gente a prática, que é a graça. Então a lei, ela vem pela graça, e a graça é a prática. Ela pegou, transformou em uma graça, e Deus, através do Filho querido e amado, aqui, Deus encarnado, mostrou para a gente. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que ele está querendo dizer? Qual que é a grande penalidade nossa? A grande penalidade nossa, já foi até colocada aqui na primeira palavra, sem ninguém ter conhecimento de qual que era a palavra que ela ia pregar, eu não sabia. Mas qual que foi o grande problema? A partir do homem entrou o pecado no mundo, entrou a prisão. Então o homem foi para o cárcere. Ele vivia livre no paraíso, no jardim, e foi jogado no cárcere. Então ele veio para essa prisão. Então o homem, por isso que existe essa carne e osso, que é uma prisão. Então o homem está dentro de uma prisão, que depois ele vai ser liberto de novo, quando o Senhor nos libertar dessa prisão. Por isso que a carne e o sangue não herdarão, porque aqui ela foi feita para ter uma prisão. Então nós estamos presos aqui, na realidade. Isso aqui é uma prisão para nós. Mas só que, o que Jesus fez? Nós vamos ficar presos eternamente? Não. Por que nós não fomos presos eternamente? Porque lá no paraíso, ninguém comeu a árvore da eternidade. Ninguém. Que poderia ser a árvore da eternidade. Ninguém. Do conhecimento do bem e do mal, nós somos presos. O homem conheceu o mal. Então, o homem estava no bem, ele optou pelo livre-arbítrio, o mal. O mal é o cárcere. Então, ele veio para o cárcere. Então, ele está no cárcere. O homem está preso. Ele está no cárcere. Ele conheceu o mal, aí ele foi expulso para o mal. Ele estava no bem. Deus transportou ele para o mal e colocou ele dentro do cárcere. Isso aqui é o nosso cárcere. É o nosso corpo físico. Sujeito a doença, enfermidade, ódio, lasciva, prostituição, droga, bebida, em excesso, essas coisas. Tudo isso é o cárcere, simboliza o cárcere. Então nós estamos constantemente de frente para o cárcere. E esse cárcere tem prendido muitos irmãos, cada um da sua forma. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não sei o quê. Mas todos nós temos alguma coisa que nos prende a esse corpo. Toda penalidade, ela existe. E nós estamos sempre, constantemente, em quê? Desobediência. É o grande presságio de Satanás. Ele pega a desobediência ele pega a desobediência e coloca na tua frente. Então nós somos desobedientes à palavra. Todos nós somos desobedientes. Porque nós agimos segundo o nosso interesse, segundo o que nós enxergamos. Nós não enxergamos como Deus enxerga. Nós denunciamos, nós manifestamos várias coisas. Nós não entendemos o que Deus está promovendo. Houve um evento aí maligno, que não é bom. Aconteceu uma tragédia esses tempos atrás aí com os nossos irmãos do Sul. Que tiveram aquelas enchentes, morreu gente, enfim, toda aquela tragédia. Eu vi muitos pastores, muitos evangélicos, mas também eles são adoradores de Satanás, é por isso. Não. Não é por essa visão que nós temos que olhar por esse ano. Porque se fosse para olhar dessa forma, nós também teríamos ser extintos. Porque nós somos iguais a eles. Nós também adoramos Satanás. De uma outra forma, nós somos adoradores. Nós adoramos a Mamon muito mais que a Deus. Nós trocamos uma promessa de dinheiro e vir na igreja. Nós deixamos de vir, às vezes, num culto por fatores econômicos. Então, estou adorando a Mamon, então eu também teria que ser penalizado. E não acontece isso. Então, eu não posso penalizar aqueles irmãos só porque eles são adoradores de Satanás, ou inimigo, ou fazem. Deus sabe o motivo por quê. A minha missão, a nossa missão, nós estamos em desobediência. Se eles estão fazendo isso, a culpa são dos crentes. Por que nós não estamos orando por eles? Por que nós não levantamos um clamor para que Deus opere naquelas vidas? Por que eu estou complacente com o mal? Por que quando algum menino bate aqui na porta, em vez de eu ajudar, eu não faço isso, graças a Deus. Deus não colocou isso no meu coração.
eu reprimino, eu coloco ele de lado, eu acho ele asqueroso, bem feito, está lá. Aquela moça está em prostituição, bem feito, era música, está lá na prostituição. Por isso que tem esse mar de gente aí hoje que é crente no crime. E uma pessoa, um testemunho maravilhoso, uma pessoa pecou no meio dos evangelhos. E é verdade isso aí, eu conheço essa pessoa. Ele pecou. Na igreja lá, eles têm um nome, sentar a pessoa, que é encostar a pessoa, sentar essa pessoa. Ele foi humilhado, não deram voz para ele, ninguém conversou com ele, ninguém foi ver o porquê que aconteceu aquela coisa na vida dele, nada. Ele foi excluído, ficou muito triste. Um dia ele estava sentado na praça, triste, chorando assim, bem cabisbaixo. Encostou uma pessoa dessas filosofias afro. Vocês entenderam, né? O que está acontecendo aí, meu? Ah, isso, assim, contou tudo o que tinha acontecido. Ele falou, não, meu amigo, nada disso. Levaram ele para a situação que eles frequentam, deram carinho para ele, deram amor para ele, mostraram para ele, segundo o entendimento deles, o carinho. E ele se transformou num mestre daquele negócio, lá daquela filosofia. Ficou lá um bom tempo, até Deus libertar ele de novo. Mas quem que é o culpado? Nós. Porque nós julgamos, nós condenamos. Nós achamos porque eu fiz uma oração em algum lugar e Deus levantou uma alma. Estava morto, levantou, ressuscitou, ou curou, sarou, ou aconteceu qualquer coisa. E eu acho que eu fiz alguma coisa, eu não fiz nada. Deus não olha para a minha vida. Senão eu não tinha ouvido, Deus não teria usado uma mula. Se Deus usou uma mula, quem diz um de nós. Não importa se você está errado ou se está certo. A questão não é se eu estou certo ou estou errado. Deus vai usar, eu sou um instrumento. Mas quem faz é Ele. E isso que o homem precisa entender. As atitudes, as coisas que acontecem hoje, é Deus operando no nosso meio. Não é o homem, não é porque o cara é letrado, porque ele é diferente, olha que pastor famoso, porque não sei o quê. Ah, para. A fé, ela está dentro de você. A fé, ela tem que estar todo dia sendo alimentada. A fé, ela vai produzir bons frutos se você permitir que seja produzido bons frutos. Porque nós somos conduzidos todos os dias para o mal. Nós acordamos e somos conduzidos todos os dias para o mal. Por isso que você tem que acordar e orar para bloquear o mal. Mas a gente não tem tempo, porque nós somos adoradores de Mamon. Nós acordamos em cima da hora, nós temos que sair para trabalhar. Eu não posso orar na hora do meu almoço, que as pessoas, o que eles vão dizer de mim? Oh, eu vou agradecer meu prato de comida, eles vão falar que eu sou uma carola ou que eu sou um bobo. Se eu falar então que eu sou um dizimista, meu Deus, você é bobo, você vai alimentar pastor, alimentar a igreja, alimentar sei lá o quê, fazer isso, fazer aquilo. Então nós somos bombardeados 24 horas pelo mal. O mal quer destruir a nossa fé. E nós somos complacentes com isso. Porque nós geramos dúvida nas nossas atitudes. Ah, pastor, eu não tenho dúvida. Como não? Como não? Qualquer evento que não seja um evento de risco de vida, te tira da presença do Senhor. Cadê aquela chama? Que eu falei para vocês, eu não perco nada de Deus por nada desse mundo. Essa chama tem que acender em você. Senão, você está perdendo o seu tempo. Eu quero a bênção do Senhor. Mas o que eu dou em troco para o Senhor? O que eu faço de retorno para o Senhor? Nada. Nada. Eu sou limitado, eu faço até um ponto. Porque eu tenho que agradar o mundo também. Porque eu vivo no mundo. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Deus não chamou você para covardia. Deus separou um povo valente. Olha lá Gedeão. Tinha aquele mar de gente com Gedeão. Ele falou, não, pode parar. Vai limitando. Eu quero só aqueles que querem.
a verdadeira fé. E esses vão ser vitoriosos. 300 foram vitoriosos. Deus não queria aquele mar de gente. Ele sabia que no meio disso tudo, as pessoas iam torcer contra. O exército, por que o exército é vitorioso? Porque o exército é doutrinado a dar a vida por aquela situação. Já falei para vocês a inteligência de Napoleão Bonaparte. Nós vamos invadir aquele reinado lá. Para não deixar dúvida para o pessoal dele, ele pegava o navio, descia todo mundo com os barcos e ia na praia. Ele ficava por último. Ele, o outro general dele e mais um. Ó, que desceu todo mundo, ele ia lá, explodiu o navio dele, punha fogo. Todo mundo que estava na praia via o navio pôr fogo. Eu falei, e agora? Não tem como voltar. Qual que é a nossa chance? É vencer. Ou é morrer ou vencer, porque voltar não tem jeito. Ele explodiu o nosso retorno. E Deus quer fazer isso essa noite com você. Ele quer acabar com as suas dúvidas. Qual que é o maior de dúvida que está levantando na tua vida de impedir de você trabalhar verdadeiramente para o Senhor? Por que a gente não cresce? É culpa nossa. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, não é culpa de Deus. A igreja, ela só cresce se tiver trabalhadores. Uma nação só cresce se tiver homens trabalhando por ela. É assim a história da vida. Jesus sozinho, ele viu o que ele falou. Ele dependeu dos 12. Começou com os 12 produzindo, e aqueles homens trabalhavam. Presta atenção numa coisa: antes e depois. Antes de Jesus, vamos supor que eles tinham alguma doença, alguma enfermidade, que tinham adoradores de dinheiro, nervoso, colérico, todo mundo tinha algum problema. Aí vieram para Jesus. Quando conheceram Jesus e se firmaram como servos e servas de Deus, o que aconteceu? Todos eles foram curados. E começaram a curar. Então, se você não está nessa situação, tem alguma coisa errada com você. Você tem que estar já no estágio de curar, não de ser curado. Então, você não se converteu ainda. Porque se você se converteu, você já está curado. Você tem que começar a curar as pessoas. Curar no bom sentido de trazer para Deus, mostrar a verdade para as pessoas, mostrar esse Deus maravilhoso que opera milagres e maravilhas. 95% das pessoas que ganharam medalha nessa última Olimpíadas, todos eles agradeceram a Deus. Só teve um que era muçulmano lá, que ajoelhou e fez a oração dele para os deuses dele lá. O resto era tudo oferecendo a vitória ao nosso Deus. Ou seja, Deus não é um Deus de derrota, é um Deus de vitória. Se você não está tendo vitória ainda em alguma parte da tua vida, sabe por que é isso? É porque você ainda não entregou teu coração para Deus, você está com o coração dividido. Você está com o coração dúbio. Você está servindo ao mundo e a Deus, não tem como. É impossível servir as duas, ou a Deus ou a Mamão, é impossível. A partir do momento que nós se entregamos verdadeiramente para Deus, o Senhor começa a operar na nossa vida. As coisas começam a andar perfeitamente na nossa vida. Nós não podemos escolher naquilo que eu quero, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero. Não é dado esse direito para você. Nunca foi dado esse direito. É a tua ignorância espiritual que faz isso. É a tua falta de sensibilidade espiritual. Se eu estou num ambiente, eu sou cristão. Até falei ontem aqui que nós tivemos nosso programa. O judeu, por que o judeu não tem interferência em nada? Você pergunta para um judeu brasileiro, ele fala, eu sou judeu brasileiro. Você pergunta para um judeu alemão, ele fala, eu sou judeu alemão. Eu sou judeu português. Eu sou judeu isso, eu sou judeu aquilo. Primeiro ele é judeu, depois ele é da nação que ele nasceu. O brasileiro é diferente. Se tiver uma festa lá da Rússia, que ele acha bonitinho, que rebola, ele vai implantar aqui. Se tiver uma festa lá da África do Sul, que acha que é bonito bater aquilo ali, ele vai implantar aqui. Por isso que a nação não tem rumo, está sem rumo. A nação está totalmente perdida. A nossa nação, ela é humilhada por todo mundo.
Por quê? É por causa dos nossos governantes? Não, não é por causa dos nossos governantes. É culpa nossa, do povo. É o povo que colocou isso lá. O governante não tem culpa de nada. Somos nós. Nós é que temos os efeitos da nossa vida. Nós é que podemos mudar. Você pode mudar o paradigma da tua vida? Sim. Sim. Deus te deu essa condição. Dentro da casa do Pai, as pessoas são tímidas. As pessoas têm vergonha de vir aqui falar. Quantas pessoas querem dar testemunho e têm vergonha de falar? Quantas pessoas têm vergonha? É humilhante para Deus isso. Deus fala, pô, mas eu estou abençoando, ela tem vergonha de mim. Aí vai lá no mundo, faz de tudo, não tem vergonha nenhuma de agradar Satanás. Nenhuma. Nós vivemos em comunidade, todo mundo vive em comunidade. Uma comunidade maior, outras uma comunidade menor. Todos nós. Muitas vezes nós somos levados pelos ventos de doutrina. Está com saudade do mundo? Fica no mundo. Aqui não vai entrar o mundo. Quando Deus me deu esse ministério, eu sabia o que eu ia sofrer. Aqui é um ministério novo. O rapaz que faleceu, que fez as coisas, ele falou ali na porta, sem me ver. Deus falou para mim, entra nessa rua porque está nascendo uma igreja nova. Nada é igual. Meu ministério não é nada igual. Não adianta você querer comparar algum ministério que já existe, não traz para cá que não vai funcionar. Eu tenho, Deus já me deu o que tem que ser feito. Não adianta você tentar colocar coisas que já existem, não existe, é diferente, é outra coisa, é outra visão. É uma visão diferente, é uma visão que não existe. Você pode criticar, o problema é teu, não tem problema. Eu sei o tanto que eu pereço por causa disso. Mas é a visão que Deus me deu, é o que Deus quer que eu faça, e é o que vai sobreviver daqui a pouco. Vocês imaginam o que está vindo, vocês não sonham o que vai acontecer. Aí sim vão lembrar, peraí, então é aquilo ali, agora entendi o que é isso. Então o que nós temos que fazer? Quando Jesus, presta atenção no que eu vou falar, Jesus, o dia que Deus me deu a revelação, ele falou assim, meu filho passou a mesma coisa que você vai passar. Não vamos ser nem comparando com Jesus, mas dando um exemplo para mim entender. Você imagina Jesus estabelecendo o cristianismo na terra, existiu o judaísmo, as filosofias lá que tinha dos gregos, os deuses que eles adoravam, do Olimpo, aquele povo tudo lá, que já tinha os romanos com os deuses dele, com as religiões dele, com tudo, vem Jesus, implanta uma coisa que chama amor. Pô, esse cara é louco. Todo mundo guerreando, matando, explodindo, invadindo, matando todo mundo, cortando pescoço, dando facada, pontapé, tiro. Vem um cara falando que o amor, eu vou vencer qualquer guerra. Esse cara é louco. É louco. É louco. Ele sofreu do jeito que eu estou sofrendo. Não adianta tentar colocar nada aqui dentro que não vai dar certo. Aqui nós temos a nossa visão. Eu estou convidando vocês para a vitória. Não a vitória que esse mundo está dando aí fora. Essa vitória sofrida, enganosa, de aparência. Deus vai me perdoar. Na aparência. Um monte de lugar vivendo de aparência, de engano, tristeza. Vivendo de prostituição, vivendo de droga, de um monte de coisa para chamar de ministério, um monte de coisa. Não, nós vamos trabalhar com a verdade, que é a palavra de Deus. Essa é a verdade. É doída? É. Mas daqui a pouco vai ter uns frutos e grande. A palavra de Deus, ela está mostrando para nós que Deus não está preocupado com as coisas dessa vida. Eu expulsei demônio, curei enfermo, fiz, aconteci, eu sou dóizinho. Aquele pastor é usado, aquela pastora é usada. Aquela irmã tira a palavra fora de série, tal. Deus nem conhece essas pessoas. Deus nem sabe que esse pessoal existe. Quem opera milagre, quem quer? Deus. Quem cura? Deus. Quem abre a porta para você? Deus. E fecha também, evidente. Quem dá a vida? Deus. Quem é o autor da vida e da morte? Deus. Aonde o homem entra aí? Lugar nenhum. Então quando alguém fala, eu corro,
hoje é o culto de libertação. Nós vamos, lógico que a gente usa esse termo, é evidente que é um termo, mas existe ordem para o Espírito Santo? Lógico que não. Eu estou aqui orando, de repente entra uma pessoa aqui numa cadeira de roda, ele levanta e daí? Fui eu que fiz? Não! Eu não fiz nada, eu só estou na presença dele, eu só estou chamando ele para vir aqui conhecer o meu rebanho. Essa é a minha missão, Senhor, esse aqui é o meu rebanho que o Senhor deu na minha mão. Ele vem olhar aqui e falar, que legal. Ele vai vir e falar, aquele ali precisa de uma cura, deixa eu curar aquele ali. Ora para aquele ali que eu vou curar ele. Eu vou ali, oro. Deus vai lá e põe a mão naquela coisa que eu vou fazer ele andar. Eu vou lá com a mão, ele vai fazer, ele que faz, ele que comanda. Não somos nós. Essa conversinha na hora de, eu vou lá naquela igreja enorme, porque ele expulsa demônio, ele cura, faz. Então sai fora. Isso é coisa de Satanás, é coisa de engano. Está cheio de artista aí contratado aí para fazer espetáculo no altar, sair andando, gritando, fui curado, para, o povo tem que acordar. Para com essa palhaçada. Deus está chamando a gente para algo novo. Essa igreja é algo novo. Se você quer vir, chegou o momento do novo começar. Por isso que nós vamos fazer esses 40 dias, vai começar um novo. Mas é para quem quer. Deus, Ele muda as pessoas, Ele transforma a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer fazer um renovo espiritual e material na vida de todo mundo. Ele quer tirar de você, Ele quer fazer o quê? Que você tenha disciplina. Você quer fazer que tudo isso aí, esse fusca que está aí perturbando você, some? Disciplina, respeito à autoridade, renúncia. Se não tiver essas coisas, você não vai sair esse fusca daí. Não vai sair. Se você não disciplinar a tua vida, não vai sair. Se você não conquistar o desejo de estar na casa de Deus, você não vai, nada vai acontecer na tua vida. Se a tua vida é regida pelas coisas desse mundo, eu tenho uma informação péssima para você. O inimigo vai te jantar. O inimigo vai te levar. O inimigo vai levar vocês. Tem coisas que a gente pode ir até um limite. Tem coisas que a gente pode ir até um limite. Eu vou explicar por quê. As paredes ouvem. E não é só as paredes. Eu não estou preocupado com quem está me ouvindo. Eu estou preocupado com outra situação. E é essa outra situação que limita a gente. E essa situação, as pessoas às vezes não conhecem. Mas é a verdadeira. A verdadeira não é o que está acontecendo aqui. A verdadeira é o que está lá fora. É o que está acontecendo ali. Então, ali que está o grande problema. Então, eu vou falar um negócio para vocês. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Para a gente encerrar. Está tendo um monte de enfermidade no mundo. Brotando em todo lugar, agora está brotando. Aqui, ali. Coitado do macaco, é sempre culpado, né? Daqui a pouco eles vão extinguir o macaco. Tudo é culpa do macaco. É macaco e a galinha. Os caras querem acabar com as galinhas e com o macaco. Um povo muito louco. Não tem nada a ver o bicho, coitado. Mas essas coisas é maluca aí. Você sabe o que é isso na realidade? Isso aí é o seguinte. Existia, quando os crentes verdadeiramente oravam, jejuavam, a igreja estava em oração, existia culto de oração. O que aconteceu? Existia uma coluna de ferro sobre a terra de oração. Os males que o inimigo lança não conseguiam vir, ficavam tudo preso lá fora. Então, as doenças não eram dessa forma que existia. Existia uma situação diferenciada. Estou falando do povo de Deus, viu? Não estou falando do mundo não, estou falando do povo de Deus. Deixa bem claro isso. Não, o mundo esquece. Era o povo de Deus. Então o povo de Deus não era tão atingido. Com o advento moderno, as pessoas deixaram de orar. Deixaram de ter culto de oração. Enfim, a oração virou esporádica. Qualquer crente naquela época orava no mínimo 3 horas por dia. Não era seguida. Tinha uns que oravam seguido, aposentado e tal, tinha tempo. Mas 3 horas. Hoje você fala que vai orar 1 hora... Olha, pastor, foi difícil, mas eu venci 1 hora. Naquela época era 3 horas, é a coisa mais normal do mundo. Mais normal. Teve um cara que ele orava 3 horas por dia.
Começou a orar 4, 5. Aí ele falou assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí veio uma voz e falou assim para ele, ora 7 horas durante 7 dias. Ele orou 7 horas por dia. No 7º dia Deus falou com ele, mudou a vida dele. Mudou, transformou tudo na vida dele. É a oração que vai fazer o contato. Então, essas orações que diminuíram, essas energias ruins, essas coisas ruins, entraram no meio do povo de Deus. Por isso está essa doença aiada aí. Essas doenças são todas espirituais. Você pode procurar um médico, eles vão te dar um monte de remédio, porque o médico tem que vender, tem um monte de coisa por trás disso, vão socar remédio no povo, mas não vai resolver. O que resolve é se voltar para Deus, se entregar para Deus e fazer a obra de Deus. A doença vai embora na hora. Enquanto o povo não fizer isso, vai continuar perecendo. Porque essa é a doença de hoje em dia. O mal hoje, no meio do povo de Deus, é espiritual. E ele atinge, lógico, o espírito está aqui no corpo. Evidente que vai vir para o meu corpo. Está no espírito, está enfermo, vai vir no corpo. Né? Ela vai vir. A lepra vai vir para o corpo. Isso é uma coisa natural. Então, vamos ficar atentos sobre essas coisas. Então, você quer que mude, transforme? Disciplina você aí. Disciplina. Eu vou fazer de tudo pelo meu Deus. Eu não vou trocar meu Deus por nada desse mundo. Jamais. Porque senão, você vai ter problema e grave da agora para frente. E grave. Grave. Se você pegar hoje, 65% dos crentes que estão ativos hoje. 65%. Eu estou ainda falando pouco. 65% dos crentes. Por isso que ele falou, se eu não acelerar os dias, até os escolhidos vão se perder. 65% dos crentes vão aceitar a marca do bicho. Mas sem pensar 2 vezes, está tudo sendo planejado para isso. O que ele tem que fazer? Para a gente encerrar. Quando Jesus veio na terra, Deus provocou uma muvuca. O grego estava esperando um Salvador, um Deus Salvador. O romano estava esperando também o Apolo deles. Todo mundo estava esperando. E o judeu também. Então existia 3 povos ao mesmo tempo esperando um Salvador. Foi criado esse clima, aí veio Jesus. O inimigo está criando a mesma situação para que o anticristo seja levantado. E quem está levantando hoje o anticristo são nós, os crentes. Todo o clima está pronto para se levantar. As igrejas se transformaram numa boate. Hoje, você não tem diferença entre uma igreja. Eu não sou contra nada. Às vezes alguém critica, você é contra a cor? Não. Você é contra isso? Não. Eu sou contra um ambiente que se cria para propiciar o inimigo de entrar. Porque quando ele vem para arrebentar, matar e destruir. Eu sou contra ambiente criado para proporcionar a vinda dele. E assim está hoje no nosso meio. Está tudo sendo pronto para que nós levantemos o anticristo. Nós é que vamos levantar ele. O que quer falar nós vamos levantar? Quando ele surgir, quem vai ser os primeiros adoradores dele? Vão ser os crentes. Nós vamos destruir as hostes da maldade com as ferramentas que Deus está derramando sobre a nossa vida. Com a unção de Cristo Jesus. Né? Eu estou falando já 3 vezes, né, para encerrar. Mas veja bem, quando eu ouço essa palavra unção aí, eu acho mó barato. Esses dias um cara chegou para mim e disse, eu tenho a unção de Deus. Eu falei, que legal. O que é a unção de Deus? Aí eu falo em línguas, eu oro, eu começo a falar em línguas, aí começo a falar a unção que ele tem. Eu falei, cara, legal. Eu falei assim, e você, pastor, o que você tem? Eu falei assim, a minha unção é diferente da tua. Eu vou na Bíblia. Mas eu também estou na Bíblia, não, mas eu vou onde está escrito. A unção que eu conheço e que Deus derramou sobre o homem está em Gálatas 5:22. Ali é a verdadeira unção. O que é? São os frutos do Espírito. A unção verdadeira do homem são os frutos do Espírito. Por isso que ele fala, em teu nome eu profetizei, tudo, é os dons que eles falam aí fora. Eu fazia, acontecia, poxa, eu não te conheço, atrás de mim. O verdadeiro dom que Deus respeita são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Ali está o verdadeiro dom que Deus respeita e chama de meu filho. É aquilo ali. Se você estiver dentro daquilo ali, você tem os dons de Deus. Agora esse papo, porque eu falo em línguas, que não sei o quê, ele vai chegar no final e falar, não te conheço. Cara, sai daqui. Meu negócio é esse aqui,
É os frutos do Espírito. Se você não tiver o caráter do meu filho, você não é ninguém. Como é que você vai entrar no céu sem o caráter do meu filho? Como é que você vai ter os frutos do Espírito? Se você não tem, como é que você vai querer herdar a coroa da vida eterna? Aonde você vai? Que coroa é essa? Que lugar que você quer? Você está achando que vai precisar no céu ficar profetizando? Eu te curo em nome de Jesus. Olha, para. Você acha que você vai ficar te estendendo a mão lá no céu para alguém, curar alguém? Acorda. Você vai ficar falando em línguas no céu? Acorda. Não sou contra nada disso. Não estou falando que eu sou contra, não. Pode falar em línguas à vontade. Mas você acha que é por isso que você vai entrar no céu? Não. No céu não precisa nada disso. Os 1000 anos que nós vamos ter com Jesus não vai precisar de curar ninguém dessa forma. Vai precisar de ter o caráter. Sem o caráter você não entra lá. Sem a longanimidade você não vai entrar lá. Sem o domínio próprio você não vai entrar em lugar nenhum. Esse é o segredo para o Fusca cair. Gálatas 5:22. Vai sumir tudo da tua vida. Agora, é difícil? Uai, tenta fazer um Fusca sumir daqui. Isso é fácil. Se você acha que é fácil, chega o rei. Eu vou trazer um Fusca por aqui. Aliás, vou trazer um Fusca. Eu vou pegar o carro do pastor e colocar aqui para vocês fazerem ele sumir. O pastor, nós vamos pegar o carro dele por aqui e falar: some com o carro do pastor, eu quero ir. Aí eu quero ver vocês acham que é fácil? Então, não é fácil ter o fruto do Espírito. Não é fácil. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos encerrando o nosso culto. Nos leve em paz e segurança, para a honra e glória do Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso Redentor e vive, por isso nós estamos na Tua Santa Casa. Carecemos e precisamos da Sua presença. Que as coisas de Deus venham sobre nós durante essa semana maravilhosa. Derrama sobre nós na presença. E terça-feira, Papai do Céu, o Senhor é o primeiro a chegar, o nosso grande convidado, pessoa, tudo que houver aqui, que é para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.